ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça. Vamos começar a nossa terceira e última hora. Hoje é sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Você pode participar pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 61 999 75 81 40. Participe. 10 horas e 3 minutos. Revista Justiça. Debate. Debate que você pode acompanhar ao vivo com imagens aqui da Rádio Justiça pelo YouTube. Vai lá, Rádio TV Justiça ao vivo e tem um link da Rádio ao vivo. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio e à saúde mental. Por isso estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor de curso de Psicologia e doutorando em Direitos Humanos e Cidadania na UNB, professor Aldir Rodão. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Sérgio. Bom dia, professora Geórgia. Bom dia, Leila. Também está conosco a porta-voz do Centro de Valorização da Vida, CVV, Leila Herédia. Falei certo? Centro de Valorização da Vida, Leila. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite, antes de mais nada. Falou certinho o meu nome. Eu queria dar um bom dia também para os ouvintes e meus companheiros aqui de bancada hoje. Também está conosco a psicoterapeuta integrativa, Geórgia Barreto. Jorge, obrigado por estar conosco. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia meus colegas. Espero que nós tenhamos um ótimo debate. Setembro Amarelo, professor Aldir. Vamos falar um pouco da história deste mês, a importância dele também junto da prevenção ao suicídio, à saúde mental? Vamos, Sérgio. O Setembro Amarelo, essa ideia de um Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, nasce de uma preocupação histórica, né? O suicídio não é uma coisa moderna. Nós temos notícias de suicídio já na antiguidade, no mundo egípcio, 2000 a.C., temos notícias de suicídio. E o suicídio ele tem características e valores diferentes em culturas e épocas diferentes. Então, em algumas culturas já foi algo valorizado. Depois, no início da Idade Média, a partir do cristianismo, de Santo Agostinho, ele se torna um grande pecado, chega a ser considerado um crime. No início do século XX, especialmente Durkheim traz para a gente uma compreensão de que o suicídio não é algo unicamente individual, não é uma escolha, não é algo apenas do indivíduo, mas que a sociedade tem um papel importante na existência do suicídio. Os valores, as tradições, a configuração social faz parte da existência, da ocorrência do fenômeno do suicídio. E hoje nós sabemos que as condições psicossociais elas são muito importantes, tanto na prevenção quanto na pós-venção ao suicídio. Então, ter um mês como o Setembro Amarelo é muito importante para que nós tenhamos os olhos atentos com as características da sociedade contemporânea para um fenômeno que é extremamente grave, que atenta quanto o bem mais precioso que temos, que é a vida. Então, é preciso fazer um debate qualificado sobre suicídio, é preciso ultrapassar aquela ideia de que o suicídio seja algo de uma pessoa, seja uma fraqueza individual. Não é isso. Precisamos de uma compreensão mais ampla e que o Setembro Amarelo nos propicia isso, né? Preciso falarmos sobre suicídio. E Leila, e o CVV, como surgiu nesse contexto todo? Bom, o CVV, ele existe desde antes, né? Muito antes do Setembro Amarelo. A instituição tem mais de 60 anos de trabalho ininterrupto, sempre com voluntários.
E aí, em 2014, o Dia Mundial de Prevenção, ele existe desde muito antes, desde 2003, mas em 2014 veio essa ideia. Existe o Novembro Azul, existe o Outubro Rosa, por que a gente não faz um Setembro Amarelo? Então, na época, a parceria com outras entidades, o CVV começou ali, e em 2015 a campanha, de fato, ela pegou e na sociedade. Então, a gente fala que é um movimento. Na realidade, não é uma campanha, é um movimento. É algo que atinge em ondas toda a sociedade. Hoje já está consolidado. As pessoas sabem que setembro é o mês de falar sobre prevenção. E o que a gente deseja no CVV é que a gente possa falar todos os anos, possa quebrar esses tabus, mas falar de forma responsável. Porque quando a gente fala sobre prevenção, a gente tem alguns gatilhos, a gente tem algumas coisas que podem levar a pessoa que já está em sofrimento a uma vulnerabilidade ainda maior. Então, a gente precisa ter essa fala responsável, explicando para a pessoa, para as pessoas, para a sociedade de uma forma geral, como identificar sinais, como ajudar quem está ao lado, como participar desse movimento, o que cada um de nós individualmente pode fazer enquanto sociedade. E para você, Jorge, como psicoterapeuta integrativa, qual a importância também de termos este mês de prevenção, de combate, de ajuda? É um mês muito importante porque... Desculpa. Deixa eu só beber um pouquinho. Pois não. Tempo seco, esse calor, Isso, muito desculpa, ventilador, gente. ar-condicionado. É verdade. É um mês muito importante para tirar, né, essa questão do tabu do suicídio. É a dor e o sofrimento das pessoas tem que ser escondido, e aí entra aquela questão que a gente já falou aqui, né, sobre a positividade tóxica, que ninguém mais pode sofrer, né? As pessoas estão nas redes sociais sempre felizes, e aí esse sofrimento é cada vez mais camuflado. As pessoas não falam sobre isso, né? Não pedem ajuda. Eu vi aqui, por exemplo, que só no período de 2003 nós tivemos um crescimento de 3% nas taxas de suicídio somente no Brasil, né? Isso pós-pandemia, que também teve um aumento significativo de quase 30% aqui em Brasília, por exemplo. É um aumento muito grande, né? E todas aquelas questões que trazem o sofrimento foram agravadas na pandemia, principalmente no período de pós-pandemia. Leila estava falando aqui no início, né, que no pós-pandemia houve muito mais procura do que durante o período da pandemia. É verdade, Leila? Na realidade, o que eu estava tentando expressar é uma procura diferenciada, digamos assim, né? Por quê? O que acontece na pandemia, o que a gente imagina, porque o atendimento CVV é sigiloso, que na pandemia muitas pessoas elas estavam acompanhadas de outras, então é difícil você muitas vezes se abrir se você tem outras pessoas por perto, então é uma natureza diferente. Agora não, assim, em geral, a pessoa que liga para o CVV, como é um atendimento anonimizado, né, a pessoa pode ter certeza ali do sigilo, da ligação, é um atendimento sigiloso, muitas vezes ela quer estar sozinha para conversar mais livremente, para poder se expressar, porque às vezes a gente está acompanhado, cercado de outras pessoas, mas é como o professor falou, às vezes a ideação suicida, o comportamento suicida ou os nossos sentimentos são vistos por outros como fraqueza, né? Como um sinal de a pessoa não é forte no ambiente de trabalho, muitas vezes, não posso passar isso para a pessoa, aquela pessoa ali nunca está bem, está sempre com problema. Então, muitas vezes a gente é estigmatizado. E aí voltamos ao Setembro Amarelo. A importância da gente falar, porque a gente sabe que todos nós podemos passar por isso. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós já pensamos, nossa, não queria estar vivo, nossa, para que eu estou passando por isso? É algo da nossa natureza, é algo do ser humano. Professor Aldipo, por favor. Sim, Sérgio, eu queria complementar o que Leila estava falando, que uma coisa que é importante a gente notar é que um comportamento normal em uma situação anormal, ele está anormal. Sim. Comportamento normal, numa situação anormal, ele está anormal. Dá um exemplo, professor, para a gente entender direitinho. A pessoa está numa situação no trabalho de extrema pressão, de estresse contínuo,
sem condição de descanso, de alimentação adequada, de dormir, de ficar com a sua família. E ela está funcionando como se nada tivesse acontecendo, sorrindo, brincando, não está normal. Eu sinto isso, essa sensação estranha quando você vai, por exemplo, num funeral e você vê um parente muito próximo ali, estático. Tem algo errado, né? Sorrindo, contando piada. Está errado. Numa situação anormal, o que se espera é um comportamento anormal. E hoje nós funcionamos, era um pouco o que Geórgia colocava, como você pode estar extremamente estressado, mas você tem que manter-se fleumático, como se nada tivesse acontecendo. Você está numa crise conjugal, mas tem que postar na rede, meu amor. Você não tem comida em casa, mas tem que postar uma selfie num lugar maravilhoso. Essa vida de aparências, que é própria de uma sociedade de consumo, de uma sociedade capitalista, ela gera grandes angústias que trazem ideações suicidas, ideações de incompetência, de insatisfação consigo mesmo, de fracasso, que muitas vezes não encontram lugares privilegiados para serem expostas. E quando elas não são ditas, elas são manifestas de outras maneiras. E aí vem as possibilidades das tentativas e até mesmo do suicídio. É aí que o CVV, por exemplo, entra como um recurso muito precioso da nossa sociedade. O 188, ele é fundamental no momento de crise, no momento em que a pessoa tenha a necessidade, faça uso. Diz que 188, compartilhe, fale do problema. Agora, é importante a gente perceber que não é uma questão individual. Por exemplo, as situações de trabalho de que eu tratava, de um estresse de tempo de trabalho, de tempo de locomoção, de falta de vida familiar, de falta de lazer, elas são reais. E quando nós falamos da prevenção ao suicídio, nós precisamos lembrar disso. Que a prevenção ao suicídio não pode ser confundida com essa positividade tóxica de que falava a Geórgia. De que a prevenção ao suicídio, ela tem um componente importante que é o de espaço de fala para a pessoa em sofrimento e, ao mesmo tempo, de um olhar social, de um olhar preventivo que fale de qualidade de vida. Não é possível prevenção ao suicídio quando a pessoa não tem o mínimo para viver. E Leila, como é esse atendimento do CVV? Porque as pessoas ouvem falar, o CVV é muito conhecido, mas ficou naquela, o que eu vou encontrar lá no CVV? A gente fez até um vídeo nesse Setembro Amarelo falando exatamente sobre isso, né? O que acontece quando a pessoa liga para o CVV? Está lá nas nossas redes sociais, se você tiver curiosidade, vai lá no CVV Oficial. Então, a pessoa que liga para o CVV, ela vai ter um voluntário disponível nas 24 horas por dia, que vai conversar com ela sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre aquilo que ela está vivendo. Ela não precisa falar nada que ela não queira, nem mesmo o nome. Então, ela vai ser respeitada, vai ser ouvida, vai ser acolhida pelo voluntário. Nós não damos conselhos, nós não julgamos, isso é algo que precisa ficar muito claro, porque às vezes a pessoa fala, eu queria um conselho. E a gente não dá conselho, mas é incrível que durante a própria fala, no final, às vezes a pessoa fala, obrigada pelo conselho que você me deu, porque ali, à medida que a gente vai falando, a gente vai se esvaziando, e às vezes as pessoas vão encontrando dentro delas os recursos que ela precisa para ela passar por aquele momento. Né? Complementando o que o professor falou, quem liga para o 188, o 188 não substitui de forma alguma nenhum profissional. Nós somos voluntários treinados, não somos profissionais de saúde.
E a gente atua no momento do aqui e do agora, naquele momento que a pessoa tem a urgência de falar, quer conversar, às vezes aquele sentimento está ali subindo e descendo, ela está angustiada, ela está triste, ela está sem esperança, ou até ela está alegre, né? A gente falou aqui do luto, que às vezes a pessoa fica com vergonha de se expor a um luto, seja lá o tipo, não só por uma morte, mas outros tipos de luto que a gente possa vivenciar, e ela quer compartilhar aquilo. Por exemplo, às vezes a pessoa está com um familiar doente, acamado, anos e anos e anos, e aquela pessoa morre. Não pode ser um alívio para aquela pessoa, só que não é socialmente aceito. Então, às vezes, a pessoa precisa compartilhar aquilo sem ser julgada, né? Então, ela vai ligar. Então, a pessoa que liga para o CVV, ela necessariamente, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, não está pensando em suicídio. Mas ela está com as emoções em desalinho. Ela não está bem, ela está se sentindo mal, ou ela está com uma coisa ali que às vezes nem ela sabe explicar. Né? Às vezes, não estou me sentindo bem. E à medida que ela vai falando, ela vai conseguindo compreender. Porque a gente precisa dar nome para os nossos sentimentos. Se a gente sente raiva, a gente sente raiva, e tudo bem sentir raiva, e a gente sente mesmo raiva. Né? A gente não sente só amor, só os sentimentos considerados, entre muitas aspas, positivos. Né? Todos nós temos nossos problemas. Uma pessoa teve um problema no trânsito, ficou irritada ali, é normal ter irritação, não é a primeira vez que acontece comigo, toda vez que isso acontece comigo. Enfim, é normal. Né? Então, a gente precisa normalizar os nossos sentimentos. Todos nós sentimos várias coisas e faz parte do processo de autoconhecimento, entender o que está se passando comigo. Porque quando eu sinto, por exemplo, voltando à raiva, né? Quando eu percebo que o meu sentimento ali é de raiva, eu vou me perguntar, mas por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo que aí não ficou legal, desceu quadrado? Né? Então, é isso. Quem liga para o CVV, quem liga para o 188, ou é atendido pelo chat, por e-mail, disponíveis pelo cvv.org.br, a pessoa vai ter um voluntário ali treinado para conversar com ela, para se disponibilizar. E aproveitando só um pouquinho mais, já me estendendo, ô Sérgio, muitas vezes a pessoa fala assim, mas o voluntário do CVV só vai escutar? Não é pouco, gente. Escutar é algo assim a escuta ativa, precioso. Posso dizer que é isso? Isso, exatamente. A chamada escuta ativa, que às vezes é algo abstrato para quem possa estar aqui nos ouvindo, né? O que é escuta ativa? É você estar presente na fala do outro, 100% presente. Isso é muito difícil numa sociedade com tantos estímulos que a gente tem o tempo todo. Mas quem liga lá no CVV não vai ver só não vai ficar nisso não, né? Isso. Às vezes a gente até fala um para a pessoa saber que tem alguém ali do outro lado da linha, que a ligação não caiu. Né? Então, às vezes até pode acontecer. Mas a pessoa vai ter ali, por isso que é necessário passar por um treinamento. Não é simplesmente conversar, não é um bate-papo. Isso precisa ficar muito claro. Né? A pessoa ali não é, porque às vezes fala, vou conversar com um amigo, não precisa. Não, é bem diferente. Tem uma média assim de quanto tempo as pessoas conversam com o atendente? Muitas vezes a pessoa liga e quer ouvir a voz do voluntário, quer saber se o serviço existe, mas a gente tem atendimento de mais de hora também. Então, assim, varia muito, né? Porque a gente não tem como mensurar se a pessoa se sentiu mais ou menos acolhida. E ligar e falar 1 minuto, olha, eu estou com esse problema, blá, 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 fala aquilo, né? Assim, muito, intensamente, em 5 minutos. Ou se ela vai precisar de 1 hora, porque a gente fala com silêncios também. Né? Cada um de nós fala de um jeito e uns falam mais rápido, outros falam mais devagar, outros precisam falar, passar um tempo para refletir, falar mais um pouco. Então, cada um de nós tem uma forma de agir e todos nós precisamos aceitar isso, né? Que é normal. Professor. Sérgio, eu queria de novo complementar a Leila, que quando a gente fala da escuta ativa, e aí você lembrou o que muitas vezes aparece nos memes de psicologia, né, é que quando a gente fala de escuta ativa, a gente está falando de uma escuta que não é uma escuta para responder. Hoje, na nossa sociedade, a maioria das vezes, quando alguém está nos ouvindo, não está nos ouvindo para nos compreender. Explica melhor, professor. Não está nos ouvindo para saber o que nós estamos querendo dizer, mas está nos ouvindo para avaliar o que estamos dizendo e nos dar uma resposta. Sim, não, concordo, discordo.
A escuta ativa sai desse lugar. A escuta ativa é quando eu estou te ouvindo, não pelo que você quer de resposta. Eu apenas quero te entender. Depois que eu te entender, se eu tiver algo a dizer, eu digo. Se eu não tiver nada a dizer, o meu silêncio pode te dizer muito mais do que palavras vazias, do que chavões, do que conselhos genéricos que atendem a todos e a ninguém. E aí, essa manutenção do contato que um ran-ran pode significar, ele está dizendo, eu estou te ouvindo, eu estou ligado em você, mas eu não estou te julgando. Eu não estou avaliando se está certo ou errado o teu sentimento. E isso, para quem está em conflito, principalmente conflito emocional, é algo muito importante. É isso que é difícil você encontrar com o amigo. O amigo, inclusive por te conhecer... vai te julgar. Ou mesmo que ele não julgue, ele vai dizer, você está dizendo isso, mas lembra que você já fez aquilo? Lembra que você já contou aquilo? Ou seja, ele está desqualificando aquilo que você está trazendo no aqui e agora. É o tipo, nem vem porque lá atrás você já fez coisa parecida. Te conheço. Você está dizendo que não, mas daqui a pouco você vai sair daqui e vai repetir. E aí, na escutativa, não é isso. É a prática que o CVV utiliza, que várias das nossas abordagens psicológicas utilizam, é que quando você é de fato ouvido, o primeiro que te ouve é você mesmo. E quando você se ouve, você começa a organizar pela sua fala, o seu pensamento, o seu sentimento, e aí você pode se reavaliar, se reposicionar, se recolocar na realidade, no aqui e agora. Né? Então, para quem tem uma ideação suicida, isso é muito importante. Sim. Mais importante do que qualquer outra prática. Tudo mais vem depois. Então, um primeiro momento da prevenção, muito importante, é esse que o CVV presta. Agora, nós precisamos lembrar que há toda uma rede. Né? O CVV é parte dessa rede, mas há toda uma rede de apoio psicossocial também no SUS, que nós não podemos desconsiderar, precisamos valorizar, onde nós temos na própria saúde da família, atendimento, nós temos no ambulatório, nós temos no atendimento emergencial, nós temos nos CAPs e até no atendimento de urgência psiquiátrica. À medida em que a ideação suicida é mais presente, é mais forte, nós precisamos usar desses outros meios disponíveis na rede. Né? Todos são importantes. Quando a gente fala do CVV, quando a gente fala da rede, a gente não está dizendo que o familiar também não seja importante. Precisa, né? Que o amigo não seja. Todos são importantes. Qualquer pessoa que possa estar presente, que possa perceber os sinais, é uma pessoa importante na prevenção ao suicídio. E muitas vezes com o adolescente, com o jovem, acontece o desespero dos pais, porque percebem sinais e se consideram demasiadamente responsáveis, como se tivessem todo o controle nas suas mãos e fossem os únicos que tivessem que fazer algo e não sabem o que fazer. E aí, por não saber o que fazer, ao invés de desenvolver a escuta ativa, desenvolvem o falatório ativo. E o falatório ativo... é não deixar o outro falar, é isso? Exato. Quem está precisando falar só acaba escutando. Acaba escutando e escutando coisas que aumentam o sofrimento. Coisas que mais empurram para o poço.
Então, uma recomendação aos pais é: você não precisa ser o herói dessa história. Peça ajuda. Peça ajuda aos próprios amigos do seu filho, peça ajuda a profissionais, peça ajuda a tios, a outros adultos com quem aquele adolescente, com quem aquele jovem possua um vínculo e tenha condição de diálogo. Ser herói não é você ir lá necessariamente e fazer sozinho. O grande ato heróico pode ser reconhecer que precisa de um outro auxílio, que não o seu. Esse lugar do pai, da mãe, do avô, do cuidador, do jovem em situação de ideação suicida, também é um lugar muito sofrido. Sim. Professora Georgia Barreto, e a psicoterapia integrativa, como é que entra nesse contexto todo, já que podemos pedir ajuda, né? Como o professor deixou claro aqui para nós, como entra? Sim. Antes de falar sobre isso, Sérgio, quero só fazer um complemento aqui na fala dos meus companheiros, né? Sobre essa questão da escuta ativa, que a escuta ativa ela tem que ser acolhedora, né? Ela tem que ser amorosa. Um dos grandes fatores que eu vejo em consultório, a dificuldade que as pessoas têm de falar com o outro, né? Com o pai, com um amigo, com um parente. É mais fácil falar com o estranho, né? Exatamente. Por quê? Justamente por essa questão do julgamento, né? Então, tem um caso específico que eu atendi que, teoricamente, socialmente, a moça tinha tudo. Beleza, dinheiro, amizades, né? Mas tinha um processo gravíssimo de depressão. E o que ela me relatava que era mais difícil, que ela escondia que ela tinha depressão, porque a primeira coisa, quando ela falava, eu estou com depressão, a pessoa falava assim, mas por quê? Você tem tudo, né? Então, e essa questão da escutativa, a pessoa não escuta para ouvir e acolher, né? Ela escuta já para dar uma resposta ou para julgar, e essa resposta não é só no julgamento, é também na própria busca de ajudar, né? Como você falou dos pais, que é o falatório ativo, porque a pessoa fica tão desesperada e quer dar uma solução para resolver, mas às vezes não, a solução está só na gente, né? Tanto que a Leila falou, a gente faz e a pessoa mesmo fala obrigado pelo conselho, mas que ela mesma falou, né? Porque a resposta está nela. E a psicoterapia integrativa, além dessa escuta ativa e acolhedora, ela trabalha também com a questão das terapias integrativas, né? Que também estão no SUS, que trazem, que claro, não invalidam o tratamento, no caso de casos mais graves, psiquiátricos, de um medicamento, né, alopático, mas traz uma ajuda nesse processo, né, de acalmar, de trazer um pouco mais de serenidade nesse processo. A questão dos jovens também, é importante trazer que o suicídio não é só uma questão social, né? Ele é uma questão de saúde pública, né? É um aspecto de saúde pública. No Brasil, para você ter uma ideia, é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, né? Então, assim, é muito grave isso. E aí chama a atenção essa questão do jovem, justamente isso, né? A dificuldade que eles têm de se relacionar, de falar. Tem uma coisa também muito séria, né, nessa faixa etária, porque a gente vive uma cultura de suicídio. Cultura? Né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu tenho um sobrinho que os desenhos que ele assiste, japoneses e tal, é só sobre isso. Só sobre suicídio, né? Eu quero me matar, a vida é ruim, eu tenho que me matar. E ele fala muito sobre isso, só que de fato ele não quer isso, mas ele, né, vivencia tanto essa situação, e isso é algo que acontece também. Não sei se a Leila pode trazer algum dado sobre isso, dos jovens lá no CBV. A gente não tem quantitativamente as pessoas que ligam por uma percepção pessoal, não é um dado da instituição.
Eu acredito que eles usam muito o chat e o e-mail, né? Porque tem uma característica meio de blog, de poder se esvaziar, né? Da escrita terapêutica. Então, tem muito isso. E uma coisa que é importante é que não é a gente deixando de falar que o problema vai deixar de existir, né? Então, os pais, eles devem, é indicado que eles abordem isso com os filhos. É difícil, é sofrido, você está falando ali com as pessoas que você mais ama na vida, mas é uma conversa necessária, né? De perguntar abertamente, tem que falar abertamente. Não, a gente não pode ter medo de falar a palavra suicídio. Ele acontece. Existe o problema do coração, existe o problema do pé, existem vários machucados, sejam eles onde forem, e existem os nossos problemas emocionais. Então, a gente precisa falar. E quando a gente diz falar, pegando carona aí na ideia de vocês, falando da escuta ativa ainda, é falar e ouvir. E esse ouvir, o que é? A pessoa pode falar, mas em termos práticos, o que é? É deixar o celular de lado. É não ficar ali esperando, né? A pessoa falou, mas eu também já vivi isso. E aí você toma a fala para si. A pessoa deixou de falar dela e você já começou a falar de si. Eu também vivi isso, aconteceu isso. Ou isso, né? Você não tem problema, sabe? Sua vida é ótima. Ou mesmo a pessoa falar, mas sabe, larga isso para lá, isso é bobagem, né? Então, é você, às vezes, minimizar e você fazer ali o que seria um monólogo intercalado. Né? Muitas vezes, na melhor das intenções, né? Isso precisa ficar claro. Às vezes, querendo ajudar, né? A pessoa vai tentar consolar a outra. E aí, no tentar consolar, a pessoa sai dali até se sentindo mal, né? Sentindo culpada, né? Eu tô errada, eu não tenho que me sentir assim. Isso é um absurdo. Fraca, né? Isso é um absurdo. Eu sou uma droga na vida mesmo, né? Eu sou um peso para as outras pessoas. Porque ela não encontra esse lugar de fala e então ela começa a sentir que o problema é ela, né? Que é ela que não consegue fazer nada de bom na vida. E aí vem questões como o desespero, a desesperança, que são muito sérias e devem ser analisadas nesse contexto da prevenção do suicídio. Então, antes que a desesperança venha, que o desespero chegue, né, que a falta de pertencimento, ou seja, eu não me sinto bem em lugar nenhum, eu não consigo me encaixar nessa sociedade que a gente vive, não tem lugar para mim. Então, antes que isso tudo chegue, a gente precisa atuar como rede. E hoje a gente, assim, percebe pelos estudos, pelas pesquisas, que muitas vezes os adolescentes, até as crianças, né, se fala nisso entre as crianças, elas não falam com os pais, com os familiares, com os adultos, mas elas falam entre elas. Então, às vezes, elas fazem grupos de WhatsApp e elas falam entre elas. E isso é algo, assim, cada vez mais novo, cada vez mais com idades menores. E a gente pensa, puxa, uma criança pensar em suicídio, às vezes, para ela é até uma coisa mágica. Ela não tem a dimensão do que vai acontecer ali. Porque o mundo entre a fantasia e a realidade ainda é um tanto nebuloso. Né? Então, assim, ela não tem essa dimensão. Então, a gente precisa entrar, a gente precisa conversar. A nossa vocação é para a vida, né? Assim, é o nosso pulso mais emergencial. Nossa vocação é para a vida. Eu gosto sempre de falar da planta, que se você colocar uma pedra em cima, ela vai procurar luz, vai procurar água, vai procurar algum jeito de sair tortinha dali, mas ela vai procurar. Então, a nossa tendência é para a vida. Se não é isso que está acontecendo, preciso ver o que está acontecendo. E todos nós, família, educadores, profissionais de saúde, poder público, todos nós temos que atuar nessa rede de prevenção da qual o CVV faz parte. Professor, uma informação interessante, um ponto importante para tratarmos aqui, foi até a Leila que citou logo no início. É possível tratar do suicídio, falar de suicídio de forma responsável? Quais são os principais erros que nós acompanhamos? A imprensa tem os seus protocolos, né? Não noticia, não comenta, não fala, até para não motivar. É isso mesmo, professor? Quais cuidados devemos ter? É isso mesmo. O protocolo, a gente não pode confundir os protocolos. O protocolo que diz de não falar é sobre casos reais. É não divulgar, aconteceu assim, a pessoa fez assim, a pessoa tinha isso não, de maneira alguma. Local, né? Local, o ponto zero que chamam, né? Isso
Não, há estudos que demonstram que isso gera efeitos bastante negativos sobre a população. Isso é uma coisa. Outra coisa são iniciativas como o Setembro Amarelo, que é um convite a falar sobre o suicídio, sim, falar sobre suicídio de uma forma responsável. Falar sobre suicídio não induz a suicídio, mesmo com a pessoa que tem a ideação suicida. Quando ela tem a possibilidade de falar sobre essa ideação, isso reduz a chance de se concretizar. Agora, falar com responsabilidade. Então, falar com responsabilidade requer, primeiro, qual é o preparo que eu tenho para entrar nessa temática. Nós hoje temos algumas... a internet nos ajuda, embora nos atrapalhe em alguns aspectos. Em muitos ela nos ajuda. Por exemplo, eu participei de um curso em 2021 oferecido pela Universus, Universidade do SUS. Um curso aberto, muito bem preparado cientificamente sobre prevenção e pós-venção ao suicídio. O CVV tem umas vinhetas, tem umas cartilhas no cvv.org, cvv.org.br, que são muito bons, feitos com cuidado científico, com zelo. Então, se eu preciso abordar esse tema com algum conhecido, ou numa escola, eu sou professor e preciso abordar, preciso me cercar dessas boas fontes. Porque, muitas vezes, na intenção de fazer prevenção, se reforçam alguns mitos. E há muitos mitos e verdades sobre suicídio. Por exemplo, um dos mitos é esse, de que falar sobre suicídio pode induzir ao suicídio. Não, isso é mito. Agora, precisamos ter cuidado. Saúde mental requer cuidados. E aí entra um aspecto que eu queria chamar a atenção, que muitas vezes as confusões são geradas por desconhecimento das causas. Até hoje ainda está muito na nossa cultura popular, no nosso inconsciente ou no nosso senso comum, a ideia de que o suicídio seja uma fraqueza moral, uma fraqueza espiritual. Não é isso. Já é mais do que comprovado que o suicídio ele tem causas multifatoriais. Ele é uma doença, ele é um fenômeno que vem por uma série de motivos, não é apenas um motivo, e que são causas que podem ser de origem orgânica, psicológica, social e principalmente de uma série de interações dessas causas. E o psicólogo que consegue fazer esta filtragem ou não? Não apenas o psicólogo. O psiquiatra, a assistente social, o voluntário do CVV que é treinado para isso. Né? Eu mesmo, sendo psicólogo, num atendimento clínico, quando a pessoa vem para mim com ideação suicida, eu não abro mão de pedir uma avaliação médica, clínica. Nem peço do psiquiatra de antemão. Eu peço uma avaliação clínica. Se o meu colega clínico achar necessário, ele pede a avaliação psiquiátrica. Por quê? Porque é multifatorial. Às vezes eu tenho um desequilíbrio hormonal. E o desequilíbrio hormonal provoca depressão, que provoca ideação. Então, a minha psicoterapia, por mais que eu me esforce, pode ser inócua porque tem base orgânica. O meu colega clínico diz que não há problema, eu estou tratando o psicológico, mas tem uma questão social que, enquanto não for enfrentada, a pessoa está desempregada há 1 ano e meio, sendo cobrada pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelos filhos e por si mesmo. Não há
psicoterapia que possa dar conta de uma questão que é social. Então, há uma multifatorialidade que precisa ser tratada em rede. Preciso conhecer as causas, são muitas, multivariadas, e aí a gente aborda de forma multivariada. Lembrando que, primeiro, para eu conhecer inclusive as causas, a gente volta na escuta ativa. Sim. É lá que vai começar todo o processo de enfrentamento à questão. Pois não, Jorge. É importante lembrar também na questão do suicídio, né, que de fato a pessoa não está pensando na morte física, ela quer justamente matar uma fuga dessas questões que estão atormentando ela, né? Então, assim, ela não pensa, vou me matar, ela pensa assim, vou sair deste problema, né? Não vou ter mais uma depressão muito prolongada. A pessoa não vê saída, não tem como sair disso. Um problema social de desemprego, por exemplo, que foi agravado ainda mais agora na pandemia, crise econômica. Então, a pessoa se vê sem saída. Como eu vou resolver esse problema? Não tem como resolver, né? Busca ajuda, muitas vezes ouve essas fórmulas prontas e mágicas, né? E a pessoa se sente ainda mais invalidado, se sente ainda mais sozinho e por não ver essa saída, né, acaba, infelizmente, cometendo suicídio. Então, isso prova que essa rede de apoio é muito importante para evitar isso, né? Porque, de fato, acredito, como a Leila disse, a nossa essência é viver, né? E a gente quer isso. Mas a partir do momento em que a gente não consegue mais viver, seja qual for o motivo, físico, social, psicológico, enfim, a gente muitas vezes procura a saída no suicídio. Leila, você quer complementar também? Isso, assim, algo que faz parte até da nossa educação emocional é a gente se perguntar, o que eu tenho? Eu não estou legal. E o que eu posso fazer para melhorar? Né? Então, isso é uma pergunta, como eu estou me sentindo? O que eu posso fazer para melhorar nessa situação a que estou? Então, a questão do desemprego, o que eu vou fazer para melhorar? Eu vou procurar um concurso? Eu vou procurar conversar? Eu vou procurar meus amigos? Eu vou distribuir currículos? O que eu posso fazer ali? É sempre você se perguntar. Voltando à questão da fala responsável, algo que no Setembro Amarelo, em todos os outros anos a gente tem que pensar, mas muito no Setembro Amarelo, porque as pessoas ficam mais expostas a esse tipo de informação, é no grau de sofrimento para quem perdeu um familiar ou para quem passou por uma tentativa de suicídio. Porque você imagina, essa pessoa vai ficar 30 dias ouvindo falar sobre esse assunto. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa fala para a gente não ampliar esse sofrimento. Nos relatos dos sobreviventes, é muito comum a gente escutar, poxa, mas o que eu devia fazer então? Se é possível prevenir, o que eu não vi? O que eu deixei de conversar? Então, vem a culpa, que é muito forte. E aí a gente precisa conversar nesse sentido. Existe uma prevenção, mas é muito difícil a gente evitar, às vezes. Né? Por quê? O suicídio é um ato de desespero, é um ato impulsivo. Então, como o professor falou, é um fenômeno complexo, é multifatorial. Não existe, ele se suicidou por conta disso. Não existe. Não existe isso. É uma coisa que vem ali num crescente e, às vezes, questões de anos, que vem se somando e se acumulando. E a pessoa chega num momento que ela não aguenta mais. Né? Ela é ali um ato mesmo de sofrimento extremo, de desespero. Então, é importante que a gente fale com muita responsabilidade para a gente não ampliar a dor, não estigmatizar. Às vezes a gente aponta para a pessoa, aquela ali, família dela, fulano da família dela morreu por suicídio, como se ela tivesse alguma culpa nisso. É um ato individual, né? Professor, e o papel da família, como nós podemos trazer orientações para os familiares, para os amigos, a possibilidade de se perceber que aquele parente, aquele amigo, aquele colega está com um comportamento que pode evoluir para uma tentativa de suicídio? Sim. Há sinais que são emitidos, que podem ser percebidos não só pela família,
Às vezes até a família não é das primeiras a perceber. Às vezes os colegas de trabalho, às vezes o colega de escola se dão conta antes, porque a pessoa sente mais à vontade de dizer algumas coisas para quem está um pouco mais distante do que para os de dentro de casa. Algumas frasezinhas, elas são, às vezes, vistas como: ah, para com isso, você está de brincadeira. E elas precisam ser tomadas com a devida escuta. Por exemplo, nossa, eu queria dormir e não acordar mais. Essa é uma frase que ela tem uma ideia que precisa ser cuidada. Ah, minha vida não vale a pena, eu queria acabar com isso. São frases suaves. O autista também dá sinais. Estou até recebendo aqui uma pergunta do Dr. Edilson Barbosa, presidente do MOAB, que é o Movimento Orgulho Autista Brasil. Veja, o autista, como todas as outras pessoas, ele também dá sinais. O que vai acontecer na pessoa que está no espectro autista é que nela o impulso pode ser maior do que nos outros, ou seja, da ideação para o fato, o impulso pode ser maior, ou seja, antes de falar, ter um ato pode ser mais rápido do que em outras pessoas. E uma das causas que a gente tem como mais frequente nas tentativas e no suicídio entre crianças e adolescentes são os transtornos, não só espectro autista, mas TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno opositor desafiador, e aí vem esquizofrenia, outros transtornos, são comorbidades que aumentam a vulnerabilidade ao suicídio. Mas o suicídio está muito além dos transtornos, está muito além das causas psiquiátricas. Essa é uma parcela, não é a maior, por assim dizer. Nós temos, na fase da adolescência, início da juventude, um momento de subjetivação muito importante, onde o processo de subjetivação já é intenso, do tornar-se eu, do me diferenciar dos outros, de construir o meu projeto de vida. Isso gera angústia. Por quê? Porque agora eu preciso fazer as minhas escolhas. E tudo que a gente imagina assim, nossa, poder fazer as próprias escolhas é muito bom. Maravilhoso. No entanto, poder fazer as escolhas traz junto consigo uma questão muito impactante, que é: eu me torno responsável pelas consequências das escolhas que faço. Então, isso traz uma carga, um peso que muitas vezes o jovem, o adolescente, o início da juventude, não se sente preparado. Erik Erikson vai falar aí de uma moratória da realidade no início da adolescência. Essa moratória não é para todos, né? Não é todo adolescente que tem uma condição social que lhe permita isso. E aí, nessa encruzilhada, nessa dificuldade de fazer escolhas, nessa dificuldade de perceber que sentido a minha vida tem, que realização eu trago para a vida, surgem as ideações. Então, no passado, isso era amenizado com a tradição, com os costumes, isso estava muito fechadinho. Sim. Você é homem, você vem da classe tal, o seu papel social está definido. Hoje não. Há muitas possibilidades de escolhas. E essas muitas possibilidades geram angústia, e muitas vezes na angústia a indecisão, e aí vem uma característica da juventude de hoje, que nós falamos da geração nem. Nem trabalha,
nem estuda, Sem expectativa de vida. sem expectativa, sem conseguir elaborar o projeto. Isso gera vazio existencial. E nesse vazio entra a ideação, muitas vezes a ideação suicida por falta de perspectiva. Muito bem. Eu gosto de fazer assim uma rodada de perguntas entre os convidados, né? Já que temos aqui psicólogo, psicoterapeuta, CVV junto. Jorge, já começo com você. Você faz uma pergunta para quem? Vamos fazer uma pergunta para a professora Adi, que estava falando dessa questão dos jovens, da geração neném, da falta de perspectiva. Tem aí também um excesso de informação, né? Um excesso de, às vezes, possibilidades. O que a gente pode fazer para solucionar ou para contornar essas questões junto aos jovens? Eu imagino que nós precisamos voltar a investir em coisas que foram sendo esquecidas, como voluntariado. Voluntariado é algo muito importante para incentivar a autotranscendência, para que o jovem perceba, para além de si, uma causa em que investir, alguém, e isso lhe permite construir sentido para a vida. Construindo sentido, ele se projeta, ele se ancora. Agora, à medida em que nós deixamos o jovem preso na virtualidade, nós ficamos reféns de uma coisa chamada algoritmo. O algoritmo me mostra mais do que eu já vi, não mais do que eu gostaria de ver. Então eu me lembro quando, agora há pouco você falava da criança que vê mangás, coisas que falam sobre o suicídio. A hora que eu abro a internet e faço uma consulta a respeito de um desenho que trata desse tema, o algoritmo entende que a minha curiosidade é sobre isso e ele começa a me mostrar isso, e isso, e isso, e de repente eu estou envolto nisso e não em todo um oceano de vida que também está lá na virtualidade. E para furar essa bolha da virtualidade é a interação humana, é a participação em eventos comunitários, é a participação no voluntariado, é a participação em grupos sociais que permitam identificação, que permitam a formação de valores comuns. Muito obrigada, professor. Professor, vai perguntar para quem? Vou perguntar para Leila. Leila, como é que nós podemos, como profissionais, como acadêmicos, apoiar mais o trabalho do CVV não só na prevenção, porque o CVV não faz apenas prevenção, mas nessa valorização da vida? Olha, eu penso que é ajudando a divulgar o serviço, né? Ajudando a esclarecer sobre o serviço, ajudando a conversar e fazendo parte dessa rede da escutativa que a gente tanto falou aqui, né? De ouvir, de esclarecer as pessoas sobre isso. E a questão da educação emocional, né, que é algo muito importante. Então, se a gente fala de prevenção, a gente precisa falar de educação emocional e precisa começar cada vez mais cedo. Né? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é quando a criança cai, a gente vai consolá-la e vai falar, não doeu. E doeu, a criança está lá toda esfolada, está chorando. Então, a gente precisa ajudá-la a reconhecer o que é aquilo. Não, doeu, está doendo, vem cá, e conversar com ela, ensiná-la a reconhecer isso em várias outras atividades. Então, assim, eu penso que muitas vezes o papel é esse, sabe? De colaborar no esclarecimento da população para que todos nós possamos saber o nosso papel nessa rede de prevenção, né? Porque muitas vezes a gente fala do problema já
consolidado uma tentativa de suicídio ou um suicídio consumado, mas a gente pode atuar muito antes dele vir a ser um pensamento, uma ideação, dele passar a fazer parte das minhas ideias, porque ninguém acorda e fala, hoje eu vou me suicidar. Não existe isso, né? Então, ali a pessoa vai pensando, minha vida não tem muito sentido, não estou legal, não consigo melhorar, eu estou atrapalhando as pessoas, mas eu não quero mais estar vivo. E aí ela começa a fazer planos, que já é numa situação mais avançada. Então, há todo um processo, né, para a tentativa e para o pensamento de suicídio. Então, o esclarecimento da população, a quebra de tabus é algo que ajuda não só o CVV, mas ajuda toda a sociedade nesse sentido. E a sua pergunta, Leila? Eu queria que você, Jorge, pudesse falar um pouquinho mais da educação emocional e se, de alguma forma, as práticas integrativas que você começou a falar pode atuar também precocemente, né? Porque, às vezes, pelo menos na minha forma de pensar, muitas vezes eu penso na prática integrativa, né? Nessas várias possibilidades, como algo já para o adulto, né? E para a criança, para o jovem, como que pode ser essa atuação? A educação emocional é muito importante, como você disse, que vai trabalhar, evitar chegar neste ponto do suicídio ou da ideação, né? E é importante começar isso desde criança. Que idade? Acho que 5 anos, né? Então, por exemplo, a minha afilhada, hoje ela está com 11 anos, mas desde os 5 anos a gente medita juntas, né? E hoje até virou uma brincadeira, porque quando ela está lá no colégio, que algum coleguinha estressa ou quer fazer algum bullying e tal, né? Aí ela para, né? Faz a posição, com licença, vou meditar antes de te dar a resposta. Ela é muito engraçada. Mas assim, aí virou uma brincadeira isso, né? E até no colégio, até a professora fala assim, Caroline, você vai meditar? Né? Quando ela vê que tem algum coleguinha ali perturbando ela. Então, assim, a meditação é algo que ajuda muito, né? E faz parte também das práticas integrativas. E é algo que você não precisa procurar necessariamente um profissional, né? Você pode fazer em casa e aí também tem essa integração familiar. Então, é um momentinho meu e dela. São 5 minutinhos, não precisa também muito mais que isso, em que nós estamos juntas, em silêncio, uma com a outra, né? Trabalhando essas questões. Em seguida também logo a gente conversa. Então, veja, isso pode ser feito em casa e não exige muita coisa e não precisa de tanto tempo, né? 5 minutinhos por dia já trabalha um pouco aí essa questão da educação emocional. Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Quero agradecer e partir para as considerações finais nesta conversa sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Quero começar agradecendo ao professor de curso de Psicologia, doutorando em Direitos Humanos, Cidadania na UNB, Aldir Rodão. Doutor Aldir, professor Aldir, obrigado por estar conosco aqui e quais as suas considerações finais? Muito obrigado a você, Sérgio, a Rádio Justiça, obrigado, Georgia, obrigado, Leila, aos ouvintes da rádio. Minha consideração é que vamos aproveitar ainda o que temos no mês de setembro, mas não só no mês de setembro, no restante do ano, e tirar um tempinho, 15 minutinhos que seja, para tomar um café da manhã ou para almoçar juntos em casa e conversar sobre as emoções, sobre os afetos e o suicídio. Precisamos conversar, precisamos tratar das nossas emoções para que afastemos de nós a possibilidade dessas ocorrências. Obrigado mais uma vez, professor. Agradeço também a Leila Herédia, ela que é porta-voz nacional do Centro de Valorização da Vida. Esquecemos de falar sobre o voluntariado, né, Leila? Como que as pessoas podem participar e ajudar também o CVV? Obrigado por estar conosco. Nós que agradecemos, não só o seu convite, Sérgio, todo ano você dá um super espaço para o CVV, a Rádio Justiça, os colegas, né? É um momento de muito aprendizado para mim também. E deixar o convite,
né, para você que se identifica com o serviço, você pode entrar no nosso site, o cvv.org.br. Hoje os nossos treinamentos ocorrem não só de forma presencial, mas também de forma remota, que é uma forma de você conseguir que mais pessoas possam participar, né? No pós-pandemia, o remoto entrou de vez na nossa vida. Então, pode se inscrever, às vezes vai demorar um pouquinho para a pessoa ser chamada, porque são vários candidatos e é um processo longo para se tornar voluntário. A pessoa não se inscreve, são vários encontros, então, assim, é um processo longo. Então, a gente precisa que, às vezes, um processo termine para começar outro nas várias cidades espalhadas pelo Brasil. E também reforçar o nosso número, o telefone 188, e o nosso site, o cvv.org.br, onde a gente tem outras formas de atendimento, mas a gente funciona 24 horas no telefone 188, e falar com a pessoa que, se ela precisar conversar, precisar desabafar, pode contar com o CVV. Obrigado mais uma vez. Jorge Barreto, psicoterapeuta integrativo, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço também aos colegas por esse debate tão rico, né, e importante. E é isso, trabalhar a educação emocional, a escuta ativa e principalmente o acolhimento ativo, principalmente na família, né, e desde cedo. Desde sempre. É algo que a gente tem que aprender a trabalhar as nossas emoções, né? Como a Leila falou várias vezes, identificá-las, acolhê-las, compreender porque elas estão acontecendo. É isso. Muito obrigado aos nossos convidados, obrigado a você que nos acompanhou também pelo YouTube da Rádio Justiça em FM 104,7. Posteriormente, essa entrevista vai estar disponível para você assistir quantas vezes quiser. Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. Está chegando aí Felipe Seabra com Capital do Rock, hoje com Led Zeppelin. Bom fim de semana e até segunda. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.